Olá, tudo bem? Vamos continuar no nosso estudo do processo civil. Nós estamos estudando o processo de conhecimento, o procedimento comum, os meios de prova, e a aula de hoje vai ser dedicada à prova testemunhal. Nós não vamos esgotar o assunto porque há uma outra aula em que nós vamos tratar sobre a produção da prova testemunhal, vinculada aí ao estudo da audiência de instrução e julgamento, que é o momento processual em que a prova testemunhal é produzida, em que ela é colhida. Hoje a gente vai analisar algumas questões relativas à admissibilidade da prova testemunhal, ou seja, quando é possível, em que tipo de processo, em que tipo de questão jurídica é possível a produção da prova testemunhal, e além disso vamos tratar a respeito de quem pode depor, quem não pode depor, porque tudo isso é importante aí nessas linhas gerais sobre a prova testemunhal. Vamos começar com um conceito da doutrina, e eu selecionei aqui um conceito dos professores baianos, Fred Didier Júnior, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga. Eles vão dizer que o testemunho contém um relato daquilo que foi percebido pela testemunha por meio de qualquer um dos seus sentidos: visão, olfato, paladar, tato e audição. Dizem eles, não cabe à testemunha fazer juízos de valor sobre os fatos, muito menos enquadrá-los juridicamente. Isso é função do órgão jurisdicional, embora não se possa ignorar que todo depoimento traz consigo, inevitavelmente, as impressões pessoais do depoente. O que eles querem dizer com isso? O que se busca com a prova testemunhal é saber, a partir do depoimento de uma pessoa que é isenta de qualquer interesse naquele caso, o que se deu no caso concreto, quais foram os fatos que se sucederam e como esses fatos ocorreram. É óbvio que há que se reconhecer toda uma problemática decorrente aí de falsas memórias que eventualmente a pessoa crie, de problemas interpretativos dos fatos, As pessoas diferentes podem presenciar o mesmo fato e ter percepções diferentes a respeito desse mesmo fato. Então tudo isso precisa ser levado em consideração quando se faz a colheita e depois a valoração da prova testemunhal. Mas apesar disso tudo, ela é um meio de prova bastante importante, Já se disse historicamente que a testemunha seria a prostituta das provas, ou seja, aquela prova e até uma expressão bastante preconceituosa, para se dizer que a prova testemunhal não mereceria grande valor. E, na verdade, ela não pode ser considerada dessa maneira de forma prévia, O valor que a prova testemunhal possa merecer vai ser aferido dentro de cada caso concreto, à luz dos outros meios de prova que estejam ou que tenham sido produzidos, e que outras provas que estejam disponíveis para formar o convencimento do magistrado. Bom, quando que a prova testemunhal é admitida? E uma resposta primeira a gente encontra lá no artigo 442 do Código de Processo Civil. Ele vai dizer que a prova testemunhal, regra geral, é admissível, é sempre admissível. Logo em seguida, ele excepciona, não dispondo a lei de modo diverso, ou seja, se não houver previsão legal específica tratando da inadmissibilidade da prova testemunhal, ela deve ser admitida como um meio hábil para a demonstração dos fatos da causa, certo? Essa é a regra geral. E aí, quando o legislador quis estabelecer exclusões, exceções a essa regra, ele assim o fez, excepcionando alguns casos, como por exemplo, o artigo 819 trata da prova da fiança, e aí não vai permitir prova testemunhal. A prova do estado de pessoa casada, nos termos do artigo 1543 do Código Civil,
né, há necessidade aí de um documento nesse sentido. O artigo 472 vai tratar da prova do distrato de um contrato escrito, né, e exclui a prova testemunhal nesse caso. Enfim, há outros casos previstos na legislação que acabam por excluir a possibilidade de prova testemunhal a respeito dos fatos a que fazem referência. Tirando esses casos expressamente previstos na lei, a prova testemunhal há de ser admitida como meio hábil de demonstração do que se alega no processo. Além disso, né, e até como um complemento a esse artigo 442, o próximo artigo vai um pouco além para tratar dos casos em que o juiz está autorizado a indeferir a prova testemunhal, ou seja, a não permitir que as partes produzam essa prova na audiência de instrução e julgamento. E, obviamente, a gente já sabe, né, o momento processual em que ele vai indeferir a produção da prova testemunhal, em regra, é lá na decisão de saneamento do processo, né, que é quando ele vai ver quais são ainda os fatos controversos e se esses fatos podem ou não ser provados por meio de testemunhas, né, se há necessidade de produção de prova testemunhal. Isso como regra geral, né, essa decisão se dá no saneamento do processo. Agora, pode ser que na própria audiência, né, durante o transcorrer da audiência de instrução e julgamento, o juiz verifique que não há mais a necessidade de produção daquela prova testemunhal que ele havia deferido no saneamento. Vamos ver essas hipóteses. Então, o juiz vai indeferir a inquirição de testemunhas sobre fatos, já aprovados por documento ou confissão da parte, né? Esse negócio de fatos já aprovados por documentos, o juiz vai conseguir ver lá no momento do saneamento do processo, em que ele vai cotejar as alegações da inicial e da contestação, verificar quais as provas que já foram produzidas, e nesse momento ele vai poder verificar, a partir dos documentos produzidos, dos documentos juntados aos autos do processo, se há ou não ainda a necessidade de produção de prova testemunhal, tá? Agora, se houver, por exemplo, confissão da parte, essa confissão, na maioria dos casos, se dá na própria audiência de instrução e julgamento. Então é possível que o juiz tenha, lá na decisão de saneamento do processo, deferido a produção da prova testemunhal. As partes, então, juntaram um rol de testemunhas, né? A audiência está sendo realizada. Durante a audiência, na tomada do depoimento pessoal, por exemplo, do autor, o autor acaba por confessar um determinado fato que seria provado por testemunha. Diante da confissão do autor, o juiz, então, considerando devidamente provado o fato, vai poder indeferir o depoimento da testemunha, certo? Inciso 2, que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados, ou seja, não há meios, não se admite prova testemunhal a teor do artigo 442, né? Quer dizer, a lei exige prova documental ou a lei exige instrumento público para demonstração daquele fato que está sendo discutido. Então, já afasta a possibilidade de produção de prova testemunhal. Ou, na segunda hipótese, só por exame pericial eu consigo provar aquele fato. Ou seja, para a prova daquele fato eu preciso de alguém que tenha conhecimento técnico ou científico aprofundado sobre aquele determinado assunto, e de nada vai adiantar tomar um depoimento pessoal, um depoimento testemunhal, por exemplo, né? Vamos imaginar aí, se está discutindo quais foram as razões da queda de uma determinada parede numa determinada construção que causou alguns prejuízos para a parte autora, né? Aí eu preciso verificar quais foram as razões da queda dessa parede e talvez tomar depoimento de testemunha a esse respeito não vai esclarecer em absolutamente nada ao juiz a necessidade de uma análise técnica aprofundada para que se verifique a razão de ser daquela queda. Então, nesse caso, afasta-se ou indefere-se a produção da prova testemunhal nos termos do artigo 443, inciso 2. Ok? Bom, então, esses são os casos em que o juiz poderá indeferir a prova testemunhal. E percebam o seguinte, esse indeferimento aqui é um indeferimento, a possibilidade dele está prevista na lei, né? E a gente não enxerga nesse caso
uma ofensa ao direito fundamental à ampla defesa, porque obviamente que o indeferimento da produção da prova testemunhal nesse caso está embasado em situações concretas em que ou a prova testemunhal não é admissível ou ela não é necessária. E em qualquer caso que o juiz vá indeferir a prova testemunhal, seja em que momento for do processo, ele precisa fundamentar a sua decisão judicial. E fundamentar a decisão não significa simplesmente fazer referência ao dispositivo que autoriza o indeferimento da prova. Ele precisa dizer, no caso concreto, quais são as razões, à luz daquele dispositivo legal, que o levam ao indeferimento daquela prova. Se isso não acontecer, aí sim é possível a configuração de uma ofensa ao direito fundamental à ampla defesa, certo? Vamos além. O artigo 444, e eu estou seguindo exatamente a linha do código, até para você poder acompanhar comigo aqui. O artigo 444 vai tratar dos casos em que a lei exige prova escrita da obrigação, quer dizer, mais uma hipótese de restrição à prova testemunhal. Para dizer que nesses casos em que a lei exige prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova. Então veja, a lei, e aqui a referência é bastante importante, a lei exige prova escrita. Quer dizer, exige documento a respeito daquele fato, certo? Então, esse é um ponto importante. Nós não estamos tratando aqui no artigo 444 daqueles casos em que a lei exige instrumento público para a prova do fato, que é o caso do artigo 406, por exemplo, do CPC, que faz referência a instrumento público. Nós não estamos tratando desse caso. Porque quando a lei exige instrumento público, como por exemplo a comprovação do fato relativo à propriedade de um imóvel. O que comprova a propriedade de um imóvel? O registro, né? Quer dizer, a necessidade de um instrumento público nesse caso. Não estamos tratando disso. Nós estamos tratando das outras formas de documento, né? Em que a lei exige prova escrita da obrigação. Não exige instrumento público, exige prova escrita da obrigação. Então, regra geral, nesses casos eu só consigo provar por meio de documento. Agora, o artigo 444 relativiza isso para dizer o seguinte, olha, em determinadas situações em que a lei exige a prova escrita da obrigação, é possível produzir prova testemunhal a respeito do fato se houver começo de prova escrita, e esse começo de prova escrita tem que ser emanado da parte contra quem eu quero provar. Então imaginemos que o autor tenha alegado a existência aí de um contrato de fiança, né? A gente viu um exemplo lá que há necessidade de documento nesse caso. Só que não há esse documento. O autor não tem acesso a esse documento, mas o autor tem 2 ou 3 e-mails do réu ou mensagens do réu em que o réu faz referência a esse contrato de fiança, em que o réu negocia, né, esse contrato de fiança com o autor. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um começo de prova escrita, porque esses e-mails, essas mensagens podem ser levados a um tabelionato, por exemplo. Eu vou fazer aí uma ata notarial, né, para garantir essa minha prova. Eu tenho aí um começo de prova escrita, e esse começo de prova escrita pode se somar ao depoimento de uma testemunha, e essas duas coisas, começo de prova escrita e o depoimento da testemunha somados, vão poder demonstrar a existência desse contrato de fiança, por exemplo, tá? Então, há uma restrição à prova testemunhal, mas relativiza-se de certa maneira essa restrição se a parte tiver começo de prova escrita que tenha sido feito ou que tenha emanado da parte contrária, da parte contra quem ela quer produzir aquela prova.
Beleza? Vamos além, artigo 445. Aqui ele vai tratar de algumas hipóteses em que se admite a prova testemunhal e diz assim: quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel, ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação. E nesse caso aqui, o legislador foi sensível, né, a determinadas situações que, embora possa haver exigência de prova escrita, pode-se admitir a utilização, né, do meio testemunhal para produzir prova a respeito daqueles fatos, se, dependendo das circunstâncias do caso concreto, não seria possível ao credor, moral ou materialmente, obter essa prova escrita da obrigação. E ele dá aqui alguns exemplos, né? Os exemplos que ele dá. Em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel, ou em razão das práticas comerciais de um determinado lugar. Quer dizer, exemplos em que, muito embora a lei exigisse prova escrita, não havia como a parte exigir aquela prova no caso concreto. E a gente diz, né, que se trata de um rol exemplificativo, porque qualquer outra situação que se assemelhe a essas situações exemplificadas aqui no artigo 445 também poderão gozar dessa mesma benesse, ou seja, eu posso afastar nesse caso a obrigatoriedade da prova escrita e admitir a prova testemunhal. Mas mais uma vez vale a ressalva. Assim como o 444, o 445 se refere àquelas hipóteses em que a lei exige prova escrita da obrigação. Não se refere àquelas hipóteses em que a lei exige instrumento público, como da substância do ato, que é o caso do artigo 406 do CPC. Feito? Agora o artigo 446, para dizer que é lícito à parte provar com testemunhas. 1. Nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a vontade declarada. E aqui é importante destacar isso, né? Quando a gente fala em contrato simulado, eu tenho exatamente essas duas vontades. Uma vontade que está declarada no documento, declarada no contrato. Agora, uma vontade que ali não está declarada, justamente porque se trata de uma simulação. E numa simulação há justamente essa discrepância entre o que se declara e a real intenção. E aí, obviamente, não tem como se exigir prova escrita da real intenção do contrato, no contrato simulado, porque essa real intenção não estará documentada. Por conta disso é que se admite, nesses casos, a produção de prova testemunhal justamente para que se demonstre a real vontade, aquela que não foi declarada, justamente para que se possa, então, demonstrar a simulação nesse caso. E o inciso 2, nos contratos em geral, é lícito à parte provar com testemunhas os vícios de consentimento. Então, você que já estudou direito civil, né, sabe que é possível que os negócios jurídicos sejam considerados viciados em razão de vícios no consentimento. Isso pode decorrer, lá nos termos do artigo 138 e seguintes, de erro, pode decorrer nos termos do artigo 145 e seguintes do Código Civil agora, né, de dolo, nos termos do artigo 151 e seguintes, de coação, nos termos do artigo 156, de estado de perigo, e nos termos do artigo 157 do Código Civil, nos casos de lesão. E aí esses vícios de consentimento vão poder ser demonstrados por testemunha, até porque na maioria dos casos é muito difícil
que haja prova documental desses vícios de consentimento. Geralmente a prova é mesmo testemunhal. Nos termos do artigo 447, ele vai contar para nós quem pode ser testemunha. Então, até aqui, a gente analisou a admissibilidade da prova testemunhal. Quando pode, quando não pode. Produzir prova testemunhal. Agora, nos termos do artigo 447, nós vamos analisar quais pessoas podem depor como testemunha. E o caput traz a regra geral: podem depor todas as pessoas. E, obviamente, aqui ele está se referindo às pessoas naturais, né? Todas as pessoas podem depor, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. E nos seus parágrafos, ele vai estabelecer aí o que ele considera incapaz, o que ele considera impedido e o que ele considera suspeito. E já de cara, né, o parágrafo 1º, quando trata das testemunhas incapazes, diz assim: o interdito por enfermidade ou deficiência mental. 2. O que, acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. 3. O que tiver menos de 16 anos. E 4. O cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Porque, obviamente, uma pessoa com deficiência visual não vai poder falar sobre fatos que exigissem a sua visão, porque ela não viu. Né? Uma pessoa que tem deficiência auditiva não vai poder depor sobre fatos que ela tenha ouvido ou que se exigisse dela o sentido da audição. Agora, nada impede que uma pessoa com deficiência auditiva deponha sobre fatos que tenha visto, sobre sensações a que tenha tido contato por meio do tato, do paladar, né? Então, aqui nós temos que analisar as limitações de cada pessoa. Mas tem um problema bastante sério aqui nesse dispositivo do parágrafo 1º, né? Porque a gente consegue perceber aí um descompasso entre a legislação civil e a legislação processual civil. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é a seguinte: esse conceito de incapacidade para depor como testemunha é diferente do conceito de incapaz lá do artigo 3º do Código Civil Brasileiro. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós tivemos, meio que aí na mesma época do CPC de 2015, uma discussão no Congresso sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que acabou entrando em vigor no ano de 2015. Quer dizer, o Estatuto foi aprovado em julho de 2015, depois da aprovação e da sanção do CPC, mas ele acabou entrando em vigor, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, acabou entrando em vigor antes do CPC de 2015, porque a vacância do CPC de 2015 foi de 1 ano, né? Então ele só entrou em vigor em 2016. E o que aconteceu? O Estatuto da Pessoa com Deficiência modificou o artigo 228 do Código Civil Brasileiro, que tratava das hipóteses de testemunhas incapazes, né? E havia uma correspondência de texto entre o que estava previsto no Código Civil e o que está previsto no Código de Processo Civil. Mas com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que curiosamente tramitou na mesma época do CPC de 2015, mas que o legislador não se atentou de uma coisa para outra, né? Quando entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve a supressão de alguns incisos que estavam no artigo 228 do Código Civil, ou seja, alguns incisos se referiam a determinadas pessoas que eram consideradas incapazes lá no Código Civil para depor como testemunhas e que foram revogados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas as mesmas disposições permaneceram no CPC de 2015. E aí tem toda uma discussão doutrinária sobre o que vale, né? Se as pessoas com deficiência ou enfermidade mental, por exemplo, são ou não são impedidas de depor como testemunhas.
E eu não vou te dar essa resposta aqui, né? Eu vou aproveitar para te convidar para você conhecer os meus comentários ao CPC de 2015, lá nos meus comentários no Juruá Docs, o link está aqui na descrição do vídeo, você tem acesso a um comentário completo a respeito desse assunto e das discussões doutrinárias que dizem respeito a ele e da solução que me parece a mais adequada diante dessa situação. Então fica aqui o convite para você conhecer a plataforma Juruá Docs, onde estão os meus comentários ao CPC de 2015. Vai lá, artigo 447, parágrafo 1º, o comentário está lá. Bom, vamos adiante. O parágrafo 2º vai falar das pessoas que estão impedidas de depor como testemunha, enquanto que o parágrafo 3º vai tratar das pessoas que são suspeitas. E aqui a gente consegue perceber uma correspondência entre os conceitos de impedimento e suspeição que são utilizados lá no artigo 144 e no artigo 145 do CPC, quando o Código se refere ao impedimento ou à suspeição do juiz da causa. Quer dizer, as causas de impedimento exigem que haja uma proximidade maior da testemunha com a parte da causa, né? Enquanto que as causas de suspensão são mais genéricas, aí pressupõem uma proximidade, mas não tão grande, né? E não só uma proximidade, porque o inciso 1 do parágrafo 3º traz uma hipótese de suspeição do inimigo da parte, ou seja, daquela pessoa que tem não uma relação de proximidade, e sim uma relação de inimizade declarada com a parte. E aí, obviamente, se a pessoa é inimiga da parte, ela não pode ser admitida a depor como testemunha porque ela tem algo contra, né? E são conceitos abertos, né? Principalmente esse conceito de inimigo ou de amigo íntimo, né? Da parte. Eu sugiro, inclusive, que você faça uma pesquisa jurisprudencial para saber como que os tribunais têm interpretado esses conceitos de inimigo, por exemplo, né? Se há que tipo de inimizade, qual é o grau de inimizade que me impediria de depor como testemunha, ou qual é o grau da amizade. Uma discussão bastante corrente nos dias de hoje é se o fato de duas pessoas terem contato por meio de uma rede social as torna amigas íntimas. Se não, quais seriam os elementos que se poderiam colher das redes sociais dessas pessoas para aferir se essa amizade é íntima e usar isso numa audiência, por exemplo, para contraditar uma testemunha alegando a sua suspeição. O fato de ela ter, por exemplo, muitas fotos em conjunto com a parte contrária no processo poderia levar à conclusão de que ali haveria uma amizade íntima, por exemplo, né? O fato de haver comentários nas redes sociais e comentários muito elogiosos, ou mesmo uma discussão muito séria nas redes sociais, poderia ou não motivar a conclusão de que as partes são inimigas ou de que a parte e a testemunha são inimigas. Enfim, todas essas questões que dizem respeito aí à nossa realidade, né, de quem vive muito em rede social também, né, porque afinal de contas as relações humanas não estão apenas nas relações de contato direto, mas também nas relações de contato virtual, e essas precisam ser consideradas e às vezes é até mais fácil de demonstrá-las. E para completar a análise desse artigo, os últimos parágrafos, né, o 4º e o 5º, vão tratar da possibilidade de ouvir testemunhas que sejam menores impedidas ou suspeitas na qualidade de informantes. É isso que autoriza o parágrafo 4º, quer dizer, muito embora haja ali uma situação de suspeição, o juiz reconhece que há uma situação de suspeição, mas ele considera importante, né, porque é necessária a tomada do depoimento daquela pessoa. Obviamente que se ele reconhece suspeição, se ele reconhece impedimento, se ele reconhece que aquela pessoa
é menor, ele não vai ouvi-la na qualidade de testemunha, ele vai ouvi-la na qualidade de informante. E aí o parágrafo 5º. Esses depoimentos serão prestados independentemente de compromisso. O que isso significa? O informante não é comprometido com a verdade, ele não presta o compromisso legal de dizer a verdade a tudo que lhe for perguntado. Ele então vai ser ouvido nesta qualidade de informante, sem prestar o compromisso, e o juiz, continua o parágrafo 5º, lhes atribuirá o valor que possam merecer. Aí é uma fase seguinte, lá na sentença, quando o juiz for analisar as alegações das partes, quando ele for valorar as provas, ele deve levar em consideração aquele depoimento daquela pessoa que depôs não como testemunha, mas como informante. E aí é na sentença em que o juiz vai valorar esse depoimento, em que ele vai estabelecer qual é o peso daquele depoimento do informante para a resolução do caso concreto. Qual foi o grau de convencimento gerado por aquele depoimento. Isso tudo o juiz precisa considerar na sua sentença e deixar claro, nem que seja para dizer que o depoimento do informante não esclareceu absolutamente nada, ou seja, é imprestável a demonstrar qualquer coisa. Pois bem, o juiz precisa dizer isso na sentença, porque se ele ouve como informante, né, ele precisa se manifestar sobre aquilo ao julgar aquele caso e encerrar aquela discussão. Já nos encaminhando para o final, o artigo 448 vai tratar daquelas hipóteses em que a testemunha se escusa de depor, ou seja, ela pode pedir para não prestar depoimento ou pedir para não falar sobre determinados assuntos. Quais são? Fatos que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Percebam que aqui o motivo da escusa que se aplica à testemunha também se aplica à parte, como a gente viu naquela aula em que tratamos do depoimento pessoal. E além disso, o inciso 2, também repetindo uma disposição de lá, disciplina sobre aqueles fatos a cujo respeito por estado ou profissão a testemunha deva guardar sigilo. Então, ela pode se escusar de depor ou se escusar de responder a determinados questionamentos a esse respeito. E, por fim, o artigo 449 vai tratar do local da tomada do depoimento, onde a testemunha vai ser ouvida. E a regra geral é que ela vai ser ouvida na sede do juízo, quer dizer, na audiência de instrução e julgamento, na sala de audiências que fica no fórum, que é a sede do juízo. A não ser que haja uma situação excepcional, e o próprio artigo já excepciona isso para dizer, olha, se a testemunha estiver, o parágrafo único vai tratar sobre isso, por enfermidade, ela estiver muito enferma e ela não conseguir ir até a sede do juiz, o juiz poderá então designar um outro local para a tomada daquele depoimento, local ao qual comparecerão as partes, ou essa tomada de depoimento pode ser feita inclusive por videoconferência, se isso for mais seguro para todo mundo que estiver envolvido nisso, ou por qualquer outro motivo grave que impeça aquela testemunha de ir até a sede do juízo, e aí, demonstrada a ocorrência desse motivo grave, é perfeitamente possível a determinação de que aquela audiência, aquela oitiva, se dê em outro local, certo? Também como exceção a essa disposição, o artigo 454, que vai estabelecer sobre a possibilidade, ou o direito de serem inquiridos em sua residência ou onde exercem a sua respectiva função pública, determinadas pessoas que estão aí ocupando cargos públicos de grande relevo, como é o caso, por exemplo, do presidente, do vice-presidente da República, só para ficar aqui em 2 exemplos. Então o juiz requisitará o depoimento e essas autoridades poderão gozar da prerrogativa de serem ouvidos na sua residência ou no local em que exercem a sua função sem necessidade de se deslocarem até a sede do juízo. Beleza? Com isso a gente encerra essa aula e fica aqui
o destaque, né, que a produção da prova testemunhal, como colher depoimento, quais são os passos prévios e o que acontece durante a audiência de instrução e julgamento, a gente vai estudar numa aula especificamente sobre isso, ok? Nos vemos então na próxima aula.